Bom dia. Que bom que a gente pode louvar o Senhor, né? Essa música muito bonita, sabendo que quem é um Deus, né? Quem é esse Deus que vem até nós e que marca um encontro conosco e que se preocupa com as nossas vidas ao ponto de nos perdoar, nos aceitar e nos trazer de volta. Hoje a mensagem dessa manhã toca um pouco nessa ideia. A gente vai chegar nesse lugar. Há mais ou menos 15 anos atrás, quando eu era ainda mais jovem, né? Eu liderava um grupo de jovens no interior de São Paulo e eu era um líder apaixonado por evangelismo e inventei de fazer um evangelismo de rua. E aí então a gente reuniu algumas pessoas da igreja, alguns jovens, e a gente resolveu fazer um evangelismo, né, como aquele que, né, sabe, aquele que tem ousadia e acredita que o evangelho realmente funciona. Mas como presbiteriano, ao mesmo tempo, eu estava naquela situação de vamos evangelizar, mas a gente não sabe quem vem, e a gente não sabe se vai dar certo. A gente vamos fazer. E aí, com todo esse esforço, e para nossa surpresa, minha e do grupo, a gente tinha um grupo de 40 pessoas, mais ou menos, 40 jovens. A gente, no culto à noite, chegaram 100 jovens, 109 jovens na igreja. E aí a gente, sem acreditar naquilo, né, quase pra gente um avivamento. O que está acontecendo aqui? Não é que esse negócio de evangelizar dá certo mesmo? As pessoas vêm na igreja se a gente convidar. E aí, eu me lembro que para uma igreja que não estava acostumada a receber muitas pessoas, mas que também não estava acostumada a receber pessoas diferentes do padrão que elas costumavam receber, aquilo foi um choque. Porque chegaram jovens, e eu não tenho nenhum problema com isso, mas jovens que estavam ali com bermuda, piercing, né, tatuagem no corpo, alguns no rosto, outros com boné. E aí, assim, para uma igreja tradicional no interior de São Paulo, tudo bem, 2, ok, mas 100 de uma vez é muita informação. E aí aquele culto foi incrível, assim, muitos jovens se rendendo a Jesus, quebrantando suas vidas diante de Deus, e eu estava extasiado com tudo aquilo que estava acontecendo. E aí eu disse: amanhã à noite a gente tem um culto na igreja. A gente tem um culto aqui. E esse aqui é o culto de jovens. Mas se vocês quiserem participar do culto junto com toda a igreja, fiquem à vontade. E aí, no outro dia, eu cheguei na frente da igreja. Tinha um monte de jovens na frente da igreja. Alguns estavam sentados na calçada, outros estavam na escada. A igreja tinha uma escadaria, assim. Alguns estavam sentados na escadaria. Eu pensei: nossa, vieram tantos que eles nem conseguiram entrar na igreja. E aí, alguém veio na minha direção e disse assim: Luiz, eles foram proibidos de entrar na igreja. Disse: o quê? Sim, eles foram proibidos de entrar na igreja. E eu subi aquela escadaria revoltado com toda aquela situação. E na porta da igreja tinha um senhor, que ele era um holandês. Assim, imagina um viking 2x2, né? Um senhor desse tamanho aqui, eu não estou brincando, é verdade isso. E ele era sempre muito gentil, muito amigável, era um grande amigo meu, mas naquele dia ele estava furioso. E ele disse: olha, eles não vão entrar na igreja hoje. Eu falei: mas por quê? Como assim? Porque eles estão com piercing, eles estão com tatuagem, eles estão com um boné na cabeça, e a gente não aceita isso na nossa igreja. Eu disse... E aí a gente começou uma discussão, imagina eu, né, brigando com o Golias, assim, e aquela discussão, um monte de jovem em volta, algumas senhorinhas também já se envolvendo naquela discussão antes do culto. E aí, depois de muita discussão, alguns jovens humilhados com aquela situação foram embora, outros tiraram o boné por simples cansaço e resolveram entrar na igreja. Outros ficaram sentados no último banco com o boné cobrindo a cabeça, porque eles diziam: não, pelo menos o boné tem que tirar. Mas aí cederam e deixaram sentar no fundo da igreja, e foi toda uma situação constrangedora, que depois se estendeu para uma conversa no conselho, e um monte de problemas, e esse não é o caso.
Mas o que eu quero dizer é que, por vezes, existe na nossa religiosidade algumas barreiras ou alguns gostos ou preferências que nós estabelecemos na nossa relação com Deus e colocamos no contexto de igreja, que por vezes não é o que Deus estabeleceu. O ano passado eu me lembrei dessa história porque eu estava no meu Instagram e de repente eu vi um desses jovens, e ele não estava na nossa igreja, mas ele estava numa outra igreja, e ele estava com o microfone na mão, boné na cabeça, pregando o evangelho. E eu olhando para isso eu pensei, olha o que Deus faz, olha como Deus age, e o que Deus tem feito na história. Por essa razão, o nosso texto tem muito a ver com essa ideia, porque na Antioquia, alguns gentios haviam se convertido ao evangelho, alguns gregos, não judeus, haviam se convertido, e aconteceu mais ou menos o seguinte: imagina os gregos de Antioquia chegando na sinagoga, e eles ouviram a respeito de um Deus que ama a vida deles, eles ouviram sobre um Deus que perdoa a vida deles, que deu uma vida eterna de graça a eles, e aí eles pensam assim: uau, eu achei o melhor lugar do mundo, porque eu não preciso de sacrifícios, eu não preciso de rituais, eu não preciso de peregrinações, eu não preciso de um sacerdote que intermedia a minha relação com Deus. Eu encontrei um Deus que se relaciona comigo apenas se eu me render a Ele. E eles ficam sem acreditar nesse negócio, porque é algo completamente surpreendente. Mas aí então eles vão para o primeiro culto animados, e aí, quem sabe, encontram ali um judeu, não necessariamente 2x2, mas um judeu que chega e fala assim: opa, peraí, você é circuncidado ou não? Para você participar disso aqui, você precisa passar por uma cirurgia, você precisa passar por uma cirurgia e um processo de ritual para você fazer parte disso. E aí então, imagina comigo, talvez você, homem, chegou aqui na igreja hoje, e você talvez não queria vir na igreja hoje, ou quem sabe você veio forçado porque sua esposa fez você vir e tudo mais, você veio. E aí, às vezes você fica um pouco incomodado porque você tem que preencher um cartão de visitantes depois do culto. Mas imagina comigo, se você chegando na igreja, as pessoas dizem: olha, agora então você vai passar por uma cirurgia, porque é dessa maneira que a gente trata as pessoas que frequentam a nossa igreja. Para você estar aqui, você precisa fazer essa cirurgia, uma marca no seu corpo, demonstrando que você pertence a esse povo aqui. Se você não tiver essa marca, você não pode fazer parte disso. Imagina comigo essa situação. E é mais ou menos isso que acontece no capítulo 15 do livro de Atos. Os judeus estão ali num dilema entre: será que os gentios deveriam ou não fazer uma circuncisão para pertencer ao povo de Deus? E a gente tem uma resposta de Paulo, Barnabé, Tiago, e é um pouco sobre isso que nós iremos ver nessa manhã. Por isso eu convido você a abrir sua Bíblia em Atos capítulo 15, versículo 1 até o versículo 5, que diz assim: certos homens que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume instituído por Moisés, não podeis ser salvos. Então Paulo e Barnabé os confrontaram e discutiram muito com eles. E os irmãos resolveram que os dois e mais alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos presbíteros por causa daquela questão. Eles foram acompanhados pela igreja por um trecho do caminho e, passando pela Fenícia, por Samaria, relatavam a conversão dos gentios, levando grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e presbíteros. Então relataram tudo que Deus havia feito por meio deles. Mas alguns do grupo religioso dos fariseus, que haviam crido, levantaram-se e disseram que era necessário circuncidá-los e mandar que obedecessem à lei de Moisés. O que acontece nesses primeiros versículos aqui é que alguns judeus convertidos, eles começam a olhar para a circuncisão como elemento principal da fé.
E eles colocam ali uma condicional, a circuncisão como condicional. Diz o nosso texto, primeiro versículo: se não vos circuncidardes segundo o costume instituído por Moisés, não podeis ser salvos. Vocês não podem ser salvos se vocês não passarem por essa cirurgia, se vocês não passarem por esse procedimento. É impossível vocês alcançarem salvação por meio disso. A perspectiva aqui é que, se vocês não se tornarem judeus antes de se tornarem cristãos, não vale de nada o seu cristianismo. Essa é a ideia. Você não pode ser salvo. Assim como o que eles estão dizendo é que a fé em Jesus, era apenas um anexo à lei de Moisés. Existia a lei de Moisés, mas existia a fé em Jesus. E a fé em Jesus era mais um do que uma mudança completa. E por isso que a lei de Moisés, as suas 613 ordenanças, eles não entendiam que era uma placa de sinalização, e não o destino. Apontava para a santidade de Deus, denunciava o pecado, mas não era o destino, não era o local final. Imagina comigo aqui, você disser para mim assim: olha, a gente vai hoje no Cristo Redentor. Eu sei que carioca não vai no Cristo Redentor, mas vamos dizer que vocês olhem para mim e digam assim: olha, é um paulista, vamos levar no Cristo. E aí a gente vai lá no Cristo. E aí, quando a gente chega ali numa certa altura, a gente olha a placa do Cristo, e eu, paulista, besta, olha e fala assim: nossa, aqui é o Cristo. E aí aponto para a placa, e a gente tira foto da placa. A gente, olha, eu mando foto para minha família: olha, Cristo Redentor, a placa, Cristo Redentor. E a gente celebra de estar no Cristo por causa de estar na placa. Você diz: não, isso é maluquice. A gente precisa ir no Cristo, não é? É mais ou menos isso que está acontecendo aqui com relação à lei. Eles estão dizendo: a lei é o destino final. E o que Cristo está dizendo é: não. Esse não é o destino final. É apenas um sinal, é apenas uma sinalização do lugar que a gente vai. Aponta o quê? Para a santidade de Deus. Deus é um Deus santo. Aponta o quê? Para o nosso pecado. Nós não conseguimos cumprir isso da maneira como deveríamos. E essa é a tensão que está sendo gerada nos primeiros versículos. Porque o erro da religião é parar na placa, é abraçar a placa como se fosse o lugar de chegada. Mas Cristo é o destino. Quando você chega ao destino, você não precisa mais carregar a placa nas costas. Você não precisa mais de sinalização. Então o debate central aqui desse capítulo é: a fé em Cristo é suficiente ou precisa de um ritual complementar? A fé em Jesus, ela é suficiente para te aproximar de Deus, ou você precisa de um outro ritual que faça isso por você? Se você adiciona algo à obra de Cristo para a redenção, para a sua salvação, você não está enriquecendo o Evangelho. Você está anulando a graça, você está empobrecendo o Evangelho. Então o perigo para nós é adicionarmos adereços complementares à fé. E aí isso gera um julgo, porque nós estamos falando de uma insuficiência de Cristo. E como isso acontece hoje? Na igreja evangélica brasileira, ou na religiosidade evangélica brasileira, um tanto quanto distorcida, nós temos por vezes a cobertura espiritual, ou transferência de unção, e talvez você já tenha ouvido falar a respeito disso. A ideia de que você precisa de um intermediário humano, um pastor, um bispo, um apóstolo, um semideus, que de alguma maneira vai intermediar a sua relação com Deus, e eu preciso disso, porque senão eu não consigo chegar até Jesus. Ou quem sabe nós ouvimos na religiosidade evangélica de que existe maldição hereditária, e a gente ignora aquilo que Cristo fez na cruz, e você precisa fazer alguns passos, você precisa seguir alguns mantras, para você invalidar essa maldição, excluindo aquilo que Jesus fez. Ou quem sabe atos proféticos, na tentativa de manipular as pessoas, ou manipular um sistema espiritual através de rituais físicos. Então eu preciso de um copo d'água abençoado, eu preciso de um lenço abençoado, eu preciso de elementos
que me façam chegar até Jesus. Porque Jesus nunca é suficiente. Eu preciso de Jesus mais o copo d'água X. Eu preciso de Jesus mais o lenço Y. Eu preciso de Jesus e mais alguma coisa, porque senão não é completo. E você pode pensar assim, não, mas isso daí é maluquice, eu nunca participei desse negócio. Mas a gente também tem alguns rituais modernos que estão surgindo por aí, né? E eu não quero entrar em detalhes, mas hoje em dia eu vejo pessoas dizendo, não, você é cristão, tudo bem, mas você já ouviu falar sobre os legendários? Né? Você precisa subir uma montanha para você fazer algo, porque é isso que Jesus quer de você. Não basta crer em Jesus, você precisa subir um monte. Ou quem sabe nas nossas reuniões de oração, e a gente diz, não, eu creio em Jesus, mas você já subiu no monte? Se você subir no monte de oração, com os irmãos certos, você vai descobrir que, assim, existe algo mais sobre Jesus, que você ainda não sabe o que é, mas se você subir, você vai ver, né? Ou, hoje em dia, mais moderno ainda, viagem para Israel. E hoje não basta viajar para Israel, você tem que ser batizado no Jordão, né? Você precisa ser batizado ali, porque ali, se você fizer isso, você vai perceber que a sua fé, ela é mais profunda ainda. Ou fazer uma rota de Jesus. Daqui a alguns tempos nós teremos outras coisas. O que eu estou querendo dizer com isso é que tudo isso é adereço. Se Cristo não for suficiente, nada mais será. Isso daí é performance, ou para bênção ou para redenção. Mas o Evangelho não opera sobre essa ótica. O Evangelho diz a você, você precisa apenas de Jesus, e nada mais. Você não precisa de uma outra coisa, você não precisa de outros elementos, você precisa apenas de Cristo. E por isso que quando a gente olha no texto, a gente vê o desenvolvimento aqui, de que Paulo e Barnabé estão sendo confrontados, por quê? Porque eles estão pregando o Evangelho na Antioquia, em Derbe, eles estão pregando o Evangelho em Listra, onde existiam pessoas que estavam mesclando ali o Evangelho com cultura grega, o Evangelho com outras perspectivas ritualísticas, mas por que isso está acontecendo? Porque o Evangelho está sendo pregado numa cultura que não é mais judaica, e a gente precisa entender isso ao olhar para o livro de Atos. Até então, você tem uma cultura judaica recebendo o Evangelho, e você tem uma familiaridade com o Messias. Agora, você tem um outro universo, uma cultura politeísta, uma cultura panteísta, no qual Deus está em tudo, Deus está em expressões diferentes da vida. E por isso então, que eles criam aqui o que é conhecido no capítulo 15, como o Concílio de Jerusalém. E o concílio sempre acontece da seguinte maneira, quando a gente tem um problema teológico que está causando uma divergência na igreja. Então é estabelecido um concílio, você tem vários concílios ao longo da história, e você tem talvez aqui o primeiro concílio. E aqui eu quero trazer algumas marcas de um evangelho que é sem julgo, porque é justamente isso que é defendido aqui pelo apóstolo Paulo, por Barnabé e também por Tiago. Então, desse grupo, de fariseus que haviam crido, levantaram, versículo 5, e disseram que era necessário circuncidá-los e mandar obedecessem à lei de Moisés. Versículo 6 diz assim, peço que projete para mim, por favor. Os apóstolos e os presbíteros reuniram-se para considerar o assunto. E havendo grande discussão, Pedro levantou e disse: irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me escolheu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e cresçam. E Deus, que conhece os corações, testemunhou a favor deles, dando-lhes o Espírito, assim como a nós, e não fez distinção entre eles e nós, purificando-lhes o coração pela fé. Purificando-lhes o coração pela fé. Agora, por que quereis colocar Deus à prova, impondo aos discípulos um jugo, que nem nossos pais e nem nós pudemos suportar? Pelo contrário, cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, do mesmo modo que eles. Perceba a defesa de Pedro.
Pedro, ele traz aqui a verdade do Evangelho. E Pedro, ele não se levanta para recordar a igreja de que a salvação é uma conquista cultural, mas é um milagre espiritual. É espiritual. Mesmo após a ressurreição de Jesus, os primeiros cristãos levaram cerca de 20 anos para quebrar o hábito das misturas ali com a lei de Moisés. Eles estavam programados para viver daquela maneira. E assim, tirar aquilo era quase impossível. Mas Pedro, ele não começa com uma teoria. Isso é muito importante aqui no nosso texto. Mas com uma memória. Ele traz a perspectiva de que ele vai até os gentios. Ele traz aqui quase para a cena a vida de Cornélio. Porque em Atos capítulo 10, Pedro, ele não queria ir, mas Deus faz com que ele vá até Cornélio, que era um centurião, não fazia parte do contexto judaico. E aí então, Deus vai dizer: olha, aquilo que eu purifiquei, está purificado. Não tem a ver com aquilo que você faz, tem a ver com aquilo que eu estou fazendo na história. Então, o que Pedro está nos demonstrando aqui, é mais do que uma teoria, é algo que estava acontecendo na vida da igreja. Então, Pedro destaca que foi Deus quem escolheu os gentios para ouvir a palavra. E a salvação nunca foi um plano B de Deus, mas sempre foi o desejo de Deus em alcançar pessoas. E Deus, ele conhece os corações, e ele deu o Espírito dele aos judeus. E Deus não faz distinção. Se Deus não faz distinção, por que eles fariam? Em outras palavras, o que o texto nos mostra é que o cristianismo não é um judaísmo 2.0, não é um puxadinho, não é um anexo, mas é uma mudança radical. Jesus não é aditivo à lei, ele é substituto da lei. Ele vem para trazer uma nova realidade. E por isso então que Pedro vai dizer o seguinte, olha aqui, versículo 9: e não fez distinção alguma entre eles e nós, purificando-lhes o coração pela fé. Purificando-lhes o coração pela fé. Enquanto o debate aqui está em uma marca na pele, Pedro redireciona o olhar para o interior, mostrando que aquilo que está sendo purificado está dentro do coração, e não fora do coração. Então o contraste aqui é entre uma exigência externa de um cumprimento de um ritual, e uma mudança radical interna, daquilo que Deus está fazendo ao longo da história. Pedro, ele faz questão de mostrar uma questão. Ele diz: por que vocês estão impondo julgos que nem os nossos pais e nem nós podemos suportar? Por que nós estamos colocando cargas demais nas pessoas, quando a gente não consegue fazer isso? A gente não consegue viver dessa forma. E versículo 11 diz: cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, do mesmo modo que eles. E a graça aqui entra como elemento nivelador. O jugo era uma peça de madeira usada, para os bois carregarem cargas mais pesadas. E aqui ele está dizendo: olha, isso daqui não é o correto, não é o que Deus está fazendo. Na cruz há um terreno que é plano, onde não existe mais pessoas que são melhores do que as outras. Não existe um cristão de primeira classe, no caso judeu, e um de segunda classe, no caso um gentil. A graça se estende a qualquer um. Não existe aqui, trazendo para nós, um cristão de primeira classe, um presbiteriano, um batista, não existe um cristão de segunda classe, no qual você vai dizer: olha, é uma pessoa que é assim, é de outro jeito, ou que tem uma fé que não explora isso, não explora aquilo. Todos estão debaixo da graça. Essa semana eu lia o texto no qual Jesus está sendo crucificado, e diante dele você tem 2 ladrões. E na minha leitura pessoal, eu fiquei pensando: como pode, Cristo dizer
a um ladrão da cruz, uma única frase, que muda toda a eternidade daquela pessoa. Se você parar para pensar no ladrão da cruz, ele não merecia redenção. Entre Jesus e os ladrões, Jesus era o único que não tinha razão para estar ali. Os outros dois, segundo a punição romana, eles tinham o porquê de estar ali, né? Mas Jesus, com uma palavra, diz: hoje estarás comigo no paraíso. Por quê? Por quê? O que ele fez para merecer? O que ele fez para receber isso? A resposta: nada. Nada. Porque tudo tem a ver com a graça manifestada de Deus. Nós só somos redimidos por causa da graça de Deus e nada mais. Não é o que você faz, não é como você pensa, não é como você age, não tem a ver com as suas obras, não tem a ver com os seus atos de caridade, seus atos de bondade, não tem a ver com nada disso, não tem a ver com a sua tradição religiosa, tem a ver com aquilo que Cristo fez na história, através da graça dele. E é isso que Pedro está defendendo aqui. Pedro está defendendo a capacidade do Evangelho de purificar o coração e transformar algo que vai muito além de uma transformação externa. Mas aí Paulo e Barnabé também tomam a palavra no versículo 12 e dizem assim: então toda a multidão silenciou e passou a ouvir Barnabé e Paulo, e contavam quantos milagres, feitos extraordinários e sinais que Deus havia realizado por meio deles entre os gentios. Se Pedro ele traz na memória aquilo que Deus estava fazendo e que ele viu no poder do Evangelho, agora o que Paulo está trazendo é o poder do Evangelho, que não tem a ver com uma teoria, mas com o próprio testemunho de vida deles. E aqui é a maior evidência de que alguns estavam discutindo regras, ritos, mas Paulo e Barnabé estavam trazendo vidas transformadas. Deus estava transformando pessoas, Deus estava fazendo algo incrível ali. E por isso que eles trazem um testemunho de que Deus estava transformando a vida dessas pessoas, e passam a contar então os milagres, os feitos extraordinários e os sinais que Deus havia realizado por meio deles. Muitas vezes nós discutimos um cristianismo que é uma discussão de regras. Pode ou não pode? Eu tenho um pouco de bronca desse tipo de pergunta. Luiz, pode ou não pode fazer isso? Enquanto na verdade o que as pessoas precisam ver são sinais reais do reino de Deus avançando em nós e através de nós, e que hoje se traduzem em vidas radicalmente transformadas. É isso que o Evangelho faz. Antes de ficarmos questionando se pode ou não pode, nós precisamos nos encher do Espírito Santo de Deus e viver uma vida cada vez mais parecida com Jesus na história, porque é através disso que nós impactamos o reino. O maior sinal e prodígio hoje é um caráter transformado e restaurado, é uma família reconstruída, é um coração que antes era endurecido e agora transborda de amor. É isso que Deus está fazendo na história, e é dessa maneira que nós sabemos se alguém pertence a Deus ou não, qual é o impacto do Evangelho na vida dessa pessoa, o que Deus está fazendo em você, o que Deus está fazendo nas pessoas ao seu redor. É dessa maneira que nós percebemos que Deus está invadindo lugares que a religiosidade diz que não deveria ir, mas que Deus vem e transforma pelo poder dele. Ele salva o improvável, ele restaura o indigno, sem pedir nossa permissão, sem pedir a permissão dos nossos preconceitos. O Evangelho tem poder para fazer isso, e é isso que está sendo feito aqui. Pessoas estão sendo transformadas, e essa é a defesa da fé. Mas aí vem um outro ponto que é muito importante. Eu gostaria que você entendesse até esse momento, em que o Evangelho está vindo com poder suficiente para transformar a vida dessas pessoas, e não são os elementos externos que geram essa
transformação, mas é a obra do Espírito que faz isso. Mas é muito importante entender que aí chega Tiago. E Tiago vai dizer o seguinte no nosso texto, a partir do versículo 13. Pedir para projetar aí, por favor. Quando acabaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus foi ao encontro dos gentios para formar dentre deles um povo dedicado ao seu nome. E com isso, concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso voltarei e reconstruirei a tenda de Davi, que está caída, reconstruirei as suas ruínas e tornarei a levantá-la, para que o restante dos homens busque o Senhor, sim, todos os gentios sobre os quais se invocam o seu nome. Então Tiago traz aqui uma perspectiva do Antigo Testamento, mostrando que tudo isso já era apontado no Antigo Testamento, de que chegaria um momento em que a fé não se resumiria ao judeu, mas a todos os povos. Ok, versículo 18 diz: diz o Senhor que faz essas coisas conhecidas desde a antiguidade. Por isso, penso que não se deve perturbar os que dentre os gentios se convertem a Deus. A conclusão de Tiago aqui, até então, é a seguinte: é criar um princípio de não perturbação. Literalmente significa não causar dificuldades desnecessárias, não importunar, não criar um cerco. Tiago entende que a conversão é um processo de renúncia difícil, mas que a igreja não deve ser o pedágio para chegar até Jesus. Então nós não devemos criar isso. E aqui é um ponto muito importante, porque tudo tem a ver com esse jugo que nós trazemos. Nós temos que parar e pensar: quais são os jugos que nós estabelecemos para que as pessoas cheguem até Jesus? Quais são as normas? Quais são as etiquetas? O que a gente acredita que é certo ou não que as pessoas façam para chegar até Jesus? Essa é a questão. E Tiago vai dizer: desde o Antigo Testamento, Deus está construindo na história um povo único, e por isso nós não devemos separar mais os judeus dos gentios. Mas Tiago traz uma outra consideração. Versículo 20 então diz: mas escrever a eles que se abstenham das contaminações dos ídolos, da imoralidade, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque desde tempos antigos, em cada cidade, Moisés tem homens que o preguem, e é lido a cada sábado nas sinagogas. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja escolher homens dentre eles, enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Foram acolhidos Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens influentes entre os irmãos. E por intermédio deles mandaram esta carta: os apóstolos, irmãos presbíteros, aos irmãos dentre os gentios em Antioquia, Síria, Sicília, saudações. E então vem uma correção com relação àquilo que aquilo que Tiago havia estabelecido aqui. Existe um ajuste fino naquilo que Tiago está dizendo. O concílio aqui diz que nós não devemos colocar nenhum julgo, mas ao mesmo tempo o concílio solicita que se abstenham de 4 coisas: idolatria, imoralidade, carne sufocada e sangue. Isso não era uma nova lista de leis, isso precisa ficar muito claro, para ser salvo, mas era uma etiqueta de amor. Uma etiqueta de amor. O que Tiago propõe aqui é uma teologia da mesa em comum. Ele está dizendo: nós não podemos colocar nenhum jugo sobre eles, mas os judeus fizeram isso ao longo de toda a história. E existem coisas que são princípios, que são muito importantes e precisam ser considerados. É isso que Tiago está dizendo. Mas para que o judeu não seja ofendido na mesa, nós pedimos que os gentios abram mão disso, para que
o corpo de Cristo não fique dividido. E aqui eu acho um ponto que eu gostaria de gastar mais tempo nisso, porque talvez a gente teria muita coisa para dizer, né? Esse ano é ano político, por exemplo, e a gente tem muitas divisões com relação a isso. Mas o que eu quero dizer é que o princípio de Tiago é de que a base da salvação é vertical, é a fé pura e a graça. E aqui não se negocia, é simples, é direta. Mas a base do convívio, ela é horizontal. Exige amor e por vezes exige renúncia. E aqui eu abro mão dos direitos para não ferir a consciência do meu irmão que é mais fraco. E esse é um ponto assim que a gente precisaria explorar mais. A fé, por vezes, precisa ser entendida de que a minha liberdade termina onde o seu tropeço começa. A minha liberdade, ela precisa ser repensada aonde eu posso fazer você desconfiar de Deus e daquilo que Deus está fazendo. É isso que Tiago está trazendo para a conversa. Ele está dizendo, tudo bem, não é necessário esse julgo, mas a gente também precisa considerar que a gente pode afetar a nossa relação e criar algo que é diferente, e não é algo único que Deus está fazendo na história. Um exemplo, quando eu vim para o Rio de Janeiro, eu vou dizer para você qual foi a minha maior preocupação. Eu tenho que pregar de toga, né? Essa foi a minha maior preocupação. Assim, não tenho nada contra quem usa também, nada contra, mas não tem nada a ver comigo, né? Não tem nada a ver comigo. E assim, aí a minha opinião, só de parênteses aí, eu sei que está gravando e tudo mais, mas assim, no Rio de Janeiro também não tem nada a ver com o Rio de Janeiro, né? Mas se eu tivesse que usar por amor ao Evangelho, ok, eu uso. Não é o meu gosto pessoal, não é algo que nossa, que delícia usar uma toga, nossa, olha aquele modelo novo de toga que saiu. Mas por amor ao Evangelho, e por amor à igreja, e por amor a pessoas que identificam isso como algo que seja importante, por que não? A conclusão minha hoje é a seguinte: a fé cristã, ela vive um paradoxo maravilhoso. Ela é simples. Basta confessar Jesus e a salvação é gratuita. Eu não sei se você conhece Jesus, mas essa é a única exigência que a Bíblia vai fazer a você. Se renda a Jesus, e é só isso que basta. Olhar para aquela cruz e dizer, aquele era o meu lugar, e Jesus tomou o meu lugar, e eu quero viver para Ele o resto da minha história. É só isso. É só isso. Eu tenho fé que Jesus é quem disse ser, e eu me rendo a essa realidade. É só isso. Nada vai ser exigido de você. Agora, ela é complexa, porque ela exige uma circuncisão de coração. Então eu preciso que o Espírito Santo de Deus, ele venha dentro de mim e comece a mexer em coisas que talvez eu não gostaria que ele tocasse. É a morte do ego, para que o Espírito flua. E por isso ela é simples, mas é complexa. Mas, ao mesmo tempo, ela é profunda e é bela, pois me ajuda a olhar para o outro, buscando maturidade e sabedoria, para dizer o que tem que ser dito, para acolher o outro como deve ser acolhido, e ensinar sempre como Jesus. Jesus, ele é suficiente para produzir em mim maturidade, e para produzir também transformação. O que a igreja está vivendo aqui é um momento para dizer, nós cremos em um único Jesus, e nada mais pode nos separar disso. Se eu precisar abrir mão de alguma coisa para que você continue caminhando com Jesus, a minha maturidade deve
produzir isso em mim, porque através disso o Espírito de Deus está agindo no meu coração. Na continuação do texto, depois você pode ver, versículo 28 diz: pareceu bem ao Espírito, não pareceu bem aos apóstolos, não pareceu bem aos presbíteros, pareceu bem ao Espírito fazer isso, porque a igreja é de Jesus, ela não é nossa, ela não é minha, ela não é sua. Então por isso, quem somos nós para ficar ali na frente da porta dizendo: você entra, você sai, você fica nessas condições? Porque a igreja é de Jesus.